Meus amados e queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. Estamos aqui uma vez mais para poder contribuir ao reino, efetuando mais uma ministração da nossa aula da classe Maravilha de Sião, na nossa escola bíblica dominical, situada aqui no Rio de Janeiro, na Assembleia de Deus, Ministério Campo Grande, em Campo Grande, do nosso pastor presidente, pastor Alessandro Malafaia, da nossa pastora presidente, pastora Aline Malafaia, do nosso coordenador geral, evangelista Leonardo. Que Deus abençoe a sua vida e que seja uma aula que a gente possa estar corroborando para a aplicação dos nossos professores nesse lindo trimestre aqui. Então, já vamos estar colocando os slides para a gente poder já entrar na compreensão e aplicação do que será tratado nesta linda aula. Amém? Antes de a gente já entrar, já quero comunicar aos professores da nossa sede que, como de costume, terão 3 palavras-chave que os irmãos precisarão estar tendo nota para que possa apresentar no próximo domingo a entrada na recepção, para que possa estar dando entrada para a sua aula. Amém? Vamos lá. Estamos no tema Movimento Pentecostal. Tá? Movimento Pentecostal é a aula do nosso primeiro trimestre de 2025, onde vem narrando a chamada do Espírito que continua a incentivar o mundo. Tem a revista como comentarista o bispo Oide José do Carmo. Lição 12. Estamos na lição 12, onde será aplicada com o seguinte tema: o movimento pentecostal e a obra missionária. O movimento pentecostal e a obra missionária. Levando o fogo de Deus às nações. O textual da nossa revista diz assim: e disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16:15. A verdade aplicada. O discípulo de Cristo deve estar comprometido com o anúncio do evangelho no poder do Espírito Santo, para a glória de Deus, e até que Cristo venha. Objetivos da lição: frisar que a obra missionária é dirigida pelo Espírito Santo. Segundo, ressaltar o papel do Espírito Santo na evangelização. E terceiro, reconhecer a evangelização como prioridade da igreja. Os textos de referência, eles estão situados em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, 26, 27, 28 e 29. Os irmãos podem fazer bem uso desta palavra juntamente com os alunos de vossas classes. Amém? A introdução do comentarista vai dizer: o Espírito Santo capacita a Igreja de Cristo para pregar o Evangelho, cumprindo a grande comissão. Meus irmãos, dentro dessa introdução, me permita corroborar, então, porque sabemos que o movimento pentecostal tem suas raízes na manifestação do Espírito Santo. E sua expansão, meus irmãos, aconteceu através do trabalho missionário. Desde o início da igreja, homens e mulheres sempre buscaram levar o evangelho dentre todas as nações, sempre com a aplicação e a motivação do Espírito. E nesta lição, nós iremos abordar como o Espírito Santo direciona a obra missionária e como o movimento pentecostal cresceu com esse trabalho. Amém, meus irmãos? Tópico 1 vai dizer:
O Espírito Santo direciona a obra. O Espírito Santo direciona a obra. Já tem a primeira palavra-chave, tome nota. A primeira palavra-chave é obra. Amém? Vamos lá. Dentro desse tema, a missão da igreja não é conduzida, para a gente entender, não é conduzida por esforços humanos apenas, tá? Mas pelo poder do Espírito Santo. Por quê? É ele que capacita, é ele que fortalece e, principalmente, é o Espírito Santo de Deus que dá autoridade para cumprir os chamados de Deus. Logo, compreendemos que o Espírito Santo tem atuado através da história, capacitando, fortalecendo, concedendo autoridade, principalmente para os missionários que se dedicam e dedicaram suas vidas à propagação do Evangelho, sempre com um propósito, meus irmãos. E com isso, o movimento pentecostal, que estamos na lição, ele vem desde seu surgimento, onde tem sido marcado por um forte impulso missionário, sempre levando essa chama, esse fogo de Deus às nações. Ai dos missionários, ai das nossas vidas que buscamos fazer esse cumprimento acontecer, essa obrigatoriedade acontecer, dentro de um chamado acontecer. Nós precisamos entender e compreender que se nós conseguirmos dar qualquer tipo de passo dentro do Evangelho, é porque nós temos o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. É assim que os missionários vêm atuando, não com suas próprias forças, com a sua própria capacidade, mas sim direcionado pelo Espírito Santo. Foi assim desde os primórdios e será sempre assim, porque é Deus que rege, é Deus que levanta, é Deus que capacita, é Deus que fortalece, e com isso o Espírito Santo de Deus que foi deixado para nós por Jesus Cristo é que faz a gente ter essa linda compreensão. Então já passamos aí para o tópico 1.1, tópico 1, subtópico 1.1, o Espírito Santo capacita. Aqui nós vamos ter, meus irmãos, 3 pontos importantes para a compreensão da necessidade da capacitação. Vamos lá. Primeiro ponto, tá? Primeiro ponto, o Espírito Santo dá dons espirituais para a obra missionária. Olha lá, a gente vai compreender e afirmar isso dentro da palavra que Paulo vai dirigir aos Coríntios, 1 Coríntios 12, 4, 11. Tá? Então, o Espírito Santo dá dons espirituais para a obra missionária. Tem sempre propósito. 2. Ele ensina e lembra as palavras de Jesus. Tudo aquilo que você se aplica a fazer, nós temos o Espírito Santo que não nos deixa envergonhar. Dentro de uma palavra, dentro de aplicação, dentro de uma obra, tudo que nós somos, que buscamos a fazer com empenho a obra, Deus ele faz a gente lembrar tudo que Jesus nos ensina. Tá? Em João 14, 26 vai explicar melhor sobre isso. Terceiro, capacita os crentes com ousadia para pregar, irmãos. Olha só que interessante. Vou falar eu. Jesus Cristo, tá? Ele direciona, ide e pregai a toda criatura. Então, existe uma ordem de Cristo. Ah, mas irmãos, eu tenho um dom da oração, eu tenho um dom do louvor. Mas Jesus Cristo ele não falou assim, ide e orai, ide e louvai. Não. Ele disse, ide e pregai. Ou seja, nem sempre quem prega canta, mas todo aquele que canta tem que pregar. Só para a gente entender isso aqui. Amém? Vamos seguindo. Ainda dentro do subtópico, o Espírito Santo que capacita. E aqui eu já quero fazer 3 perguntas para uma melhor compreensão. O porquê o Espírito Santo capacita, para que ele nos capacita e qual o propósito. São algumas palavras que a gente precisa ter essas perguntas na nossa vida. Por quê? Primeiro, porque é a vontade de Deus. Tá?
E dentro disso, dentro dessa vontade que o evangelho, ele necessita ser pregado a todas as nações. Lá Mateus 21:19 afirma isso. Tá? É a vontade de Deus que todo aquele que tem chamado, ele precisa pregar e cumprir essa vontade. 2. Porque a missão não pode ser realizada por forças humanas, ou seja, é necessário o poder do Espírito Santo. 3. Por quê? Porque a igreja precisa de ousadia espiritual para enfrentar o quê? Oposição, desafio, problemas, dificuldades, principalmente na pregação do evangelho. A gente sabe que quando a pessoa se disponibiliza a fazer a vontade de Deus, existem essas questões, tá? Mas para que o Espírito Santo capacita? Para que ele possa permitir que as nossas vidas esteja debaixo e pautada de uma capacidade de vencer, de levantar, de continuar, né? Para que ele nos capacita? Tá? Primeiro, para anunciar o evangelho com poder e eficácia. Tá? Segundo, para confirmar a palavra com sinais e milagres. Por isso que ele capacita. Terceiro, para fortalecer os crentes e edificar a igreja. 4, para transformar vidas, principalmente, e levar a salvação a todas as nações. Qual o propósito? Tá? O propósito, 1, cumprir a grande comissão. Tá? E comissão é essa? Alcançar todas as nações com o evangelho de Cristo. Todas. Segundo, expandir o reino de Deus na terra. Tá? Ou seja, levando libertação, levando cura, levando transformação através da palavra de Deus. 3, preparar a igreja para a volta de Cristo. Isso é importantíssimo, porque é despertando um avivamento missionário em cima disso. É assim que a gente tem que pregar. Esse é o verdadeiro avivamento. Essa mesma esperança que o crente tem que levar. 4, o propósito principal é demonstrar o poder de Deus em um mundo incrédulo. Tá? Então a gente compreende que mostrando principalmente que Jesus é vivo e atua hoje e sempre atuará. Bem, meus irmãos? Tópico 1.2 vai nos dizer 3 maiores propósitos para o Espírito Santo fortalecer o missionário. 3 maiores propósitos. Quero, dentro desse tópico 1.2, ter 3 compreensões aqui. Primeiro, é necessário superar desafios, tá? E perseguições. Manter a paixão e o compromisso com a missão. E terceiro, capacitar para o serviço e para o crescimento espiritual. Meus irmãos, sabemos que o Espírito Santo não apenas chama os crentes, apenas chama, por chamar, mas também os equipa para enfrentar desafios e proclamar o Evangelho com poder. Quer ver? Vamos recapitular um pouco das lições passadas. Tá? No final do século XIX e início do século XX, houve um grande avivamento espiritual, resultando no surgimento do movimento pentecostal. Esse movimento ele foi impulsionado pela experiência do batismo no Espírito Santo e pelo chamado missionário. 2 dos principais pioneiros do pentecostalismo no Brasil foram Daniel Bergen e Gunnar Wingren. Tá? Sabemos disso, mas os missionários suecos que vieram dos Estados Unidos, onde tiveram um encontro com o poder do Espírito Santo, no movimento lá na Rua Azusa, onde já aprendemos, lá em 1906. Já em 1910, eles sentiram o chamado missionário para o Brasil. Olha aí, já vindo para o Brasil, onde chegaram sem recursos e sem conhecimento da língua portuguesa, mas confiando na direção do Espírito Santo. Ou seja,
O Espírito capacitou esses missionários com ousadia para pregar o Evangelho em terra desconhecida, meus irmãos. Eles vieram impulsionados pelo Espírito. Eles foram fortalecidos em meio às dificuldades, dentro de perseguições, desafios de uma nova cultura. Deus lhes concedeu, nos concedeu autoridade, e para esses homens, para fundar igrejas e para proclamar o Evangelho com sinais e maravilhas. Olha só a atuação missionária. Em 1911, fundaram a Assembleia de Deus no Brasil, movimento que cresceu e influenciou milhares de vidas, meus irmãos. Ou seja, a gente então já começa a ver que o Espírito Santo na missão, já lá no século XX, ele não parou lá. Está até os dias de hoje. Se está até os dias de hoje, a gente compreende que foi porque homens se dedicaram e foram impulsionados pelo Espírito Santo. Ou seja, o avivamento pentecostal não parou apenas nos pioneiros. A expansão missionária continuou ao longo do século XX e vem até os nossos dias, meus irmãos. Glórias a Deus. E como é que está o Espírito Santo hoje? Como é que ele está avivando a igreja? Como é que ele está com a gente? Ainda hoje, Deus chama homens e mulheres para levar o Evangelho, para que os povos sejam alcançados. O Espírito continua fortalecendo todo aquele que enfrenta a perseguição. O Espírito continua dando autoridade. O Espírito continua fazendo com que a sua igreja tenha capacitação, venha desenvolver toda a aplicação da palavra. Por quê? Existe um movimento pentecostal que é necessário seguir crescer, impactando milhões de pessoas e mantendo viva a chama missionária que foi iniciada lá atrás, meus irmãos. Glórias a Deus. Sim, agora voltando aqui para o nosso tópico 1, 2. Glórias a Deus. Superar desafios e perseguições. Tá? Vamos lá. A gente compreende que todo missionário ele vai enfrentar desafios, dificuldades culturais, dificuldades espirituais e até principalmente perseguições, como eu acabei de falar. Mas o Espírito Santo é quem fortalece para que ele permaneça firme na fé e na missão, meus irmãos. Glórias a Deus. Exemplo. Quer ver um exemplo dentro da palavra? Quer ver um exemplo dentro da palavra? Paulo. Paulo ele falava muito sobre superar a adversidade, especialmente aqueles decorrentes da fé do Evangelho. Ele enfrentou perseguições, prisões, naufrágio, fome e inúmeras dificuldades, mas sempre enfatizou a importância de perseverar na fé e na graça de Deus. Aqui estão alguns pontos principais sobre como Paulo ensinava a lidar com a dificuldade. Primeiro, a graça de Deus é suficiente. Segundo, a alegria em meio ao sofrimento, meus irmãos. Lá em Filipenses 4, 12, 13, olha o que Paulo vai declarar. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, direcionado pelo Espírito. Olha lá, a glória futura separa o sofrimento atual. Paulo vai afirmar em Romanos 8, 18, porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Ele envia o sofrimento como algo passageiro diante da eternidade com Deus, irmãos. Olha aqui a aplicação. Perseverança produz esperança. Olha o que Paulo diz em Romanos 5, 3 a 5. A tribulação produz a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Glórias a Deus. Olha o que no 5, nada pode nos separar do amor de Deus. Paulo também aplica em Romanos 8, de 35 a 39. E ele faz uma pergunta. Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação ou angústia? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Meus irmãos, ele conclui que nada pode nos separar do amor de Cristo, do amor de Deus. Para Paulo, as adversidades eram parte da jornada cristã, mas ele os via como oportunidade para crescer na fé e testemunhar o poder de Deus.
Ele não apenas suportava as dificuldades, mas as encarava com alegria e esperança na promessa de Deus, meus irmãos. Glória seja dada ao nome do Senhor. 2. Manter a paixão e o compromisso com a missão. Muitas vezes, o desânimo pode surgir diante dos obstáculos, tá? Mas o Espírito Santo renova nossas forças e nos motiva, como tem feito através dos tempos, aos missionários para continuar pregando o Evangelho. 3. Capacitar para o serviço e para o crescimento espiritual. Tá? O fortalecimento do Espírito ajuda o missionário a amadurecer espiritualmente e a servir com mais eficiência, trazendo impacto real às vidas que ele alcança. Meus irmãos. Subtópico 1.3. O Espírito Santo concede autoridade. Autoridade. Também quero trazer das maiores necessidades para o Espírito Santo conceder autoridade ao missionário. Primeiro, pregação do Evangelho com poder e convicção. Sem autoridade do Espírito, a mensagem pode ser apenas palavras, meus irmãos. Tá? 2. Expulsar demônios e enfrentar forças espirituais do mal. Tá? O missionário entra em territórios onde há resistência espiritual, mas a autoridade do Espírito é que permite que ele, nós, combata essas forças e proclame a libertação em Cristo Jesus. Tá? 3. Realização de sinais e milagres que confirmam a mensagem. Tá? A autoridade que é concedida pelo Espírito Santo permite, meus irmãos, que Deus opere curas, maravilhas, confirmando a veracidade do Evangelho e abrindo portas para a salvação de muitos. Ou seja, realizações de milagres que confirmam a mensagem é para o crescimento e edificação da igreja. Glórias a Deus. Tópico 2. O Espírito Santo separa e envia. Glória a Deus. Desde os primórdios, o Espírito Santo tem sido responsável por chamar, separar e enviar missionários para cumprir a grande comissão, meus irmãos. Tá? Daqui já tem a segunda palavra-chave, Espírito. Segunda palavra-chave, Espírito. Tópico 2, subtópico 2.1. A necessidade da obra primária. Tá? Das maiores necessidades do Espírito Santo para conduzir a autoridade ou missionário. Perdão aqui, tá? Tópico 2.1 da nossa lição, subtópico, tá? Eu vou estar tratando aqui da seguinte forma. Jesus ordenou que o Evangelho fosse pregado em todo o mundo. Ele ordenou. Lá em Marcos 16:15 vai dizer isso. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Tá? 2. Ainda há muitos povos, irmãos, olha que compreensão, que não conhecem a Cristo. Tá? Quer ver? Lá em Romanos 14, o que Paulo vai dizer? Como, porém, invocarão aqueles em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Há uma necessidade na obra missionária, irmãos. Olha a grande necessidade, tá? Pessoas precisam ser alcançadas. E o 3, a igreja pentecostal tem um papel para levar o evangelho a todas as nações. Meus irmãos, eu e você temos essa obrigação de atender essa ordenança de Jesus Cristo, para que, assim como eu e você, outras pessoas também sejam alcançadas para a salvação. Tá? Tópico 2.2. O Espírito separou e enviou o apóstolo Paulo. Olha que interessante, meus irmãos. Significado dessa separação. Vamos entender o que significa essa separação. Tá? Primeiro,
chamado direto do Espírito Santo. Até porque foi o Espírito Santo quem separou e enviou Paulo, ainda como Saulo, para a obra missionária. Isso aconteceu lá em Atos, a gente vai ver lá em Atos 13, 2, 4, durante o movimento de jejum e oração na igreja de Antioquia, tá? Lá em Barnabé, com Barnabé. Mas o livro de Atos ele vai relatar esse chamado onde o próprio Cristo se apresenta para Paulo, tá? Mas com um grande propósito. Mas dentro dessa separação, esse chamado direto do Espírito Santo, quando vamos falar, Jesus chamou, mas o Espírito Santo vocacionou. Então o Espírito Santo, quando atuou lá juntamente com Barnabé, a gente já começa a entender que houve uma aplicação dessa necessidade. Porque Paulo tinha um grande conhecimento, mas ele precisava dessa autoridade do Espírito Santo para seguir a sua trajetória ministerial, tá? Ou seja, essa iniciativa desse chamado não veio dos líderes da igreja, mas do próprio Espírito Santo, mostrando que a missão evangelística era conduzida pelo próprio Deus. Olha só. Segundo, confirmação pela igreja. Embora fosse uma chamada divina, a igreja de Antioquia participou impondo as mãos sobre eles e os enviando, demonstrando apoio e unidade no corpo de Cristo. 3. Início das viagens missionárias. Esse evento marca o começo das viagens missionárias de Paulo, que levaram o evangelho às várias regiões do mundo gentílico, tá, meus irmãos? Tá? Ou seja, esse chamado de Paulo demonstra que o Espírito Santo ele dirige a expansão do evangelho, capacitando e enviando aqueles que ele escolhe para cumprir a sua missão. Não faz acepção. Ele tem uma necessidade. Ele precisa contar com o povo que é escolhido para cumprir essa missão. Tópico 3, tá? Subtópico 2.3, o Espírito Santo é a fonte de testemunho. Eu trouxe aqui uma frase do Stanley Houghton, tá? Um teólogo renomado, que diz em seu comentário que o Espírito Santo é o dirigente da missão. Não somente o Espírito capacita as pessoas a testemunharem, como também dirige quando e onde esse testemunho deve ser dado. Vastas fronteiras culturais foram atravessadas quando o evangelho avançou além das fronteiras de Jerusalém. Tá? Ele tem como base em Atos 1:8. Ou seja, os cristãos que saíram de Jerusalém proclamavam o evangelho por toda parte. Glórias a Deus. Tá? Tópico 3. As missões e o movimento pentecostal. A palavra-chave, a terceira e última, santo. Palavra-chave, santo. Tópico 3.1, subtópico 3.1. Tá? O movimento cresceu com o trabalho missionário. Tá? Dentro desse tópico, meus irmãos, a gente precisa compreender que o crescimento, o movimento pentecostal, ele aconteceu por meio da evangelização e do envio de missionários. Precisa compreender isso. O comentarista da nossa lição, o bispo Ide José, diz, quanto a isso, que os muitos movimentos de avivamento ao longo da história da igreja foram caracterizados por um poderoso interesse pela evangelização do mundo. Podemos atestar isso ao observar os muitos pregadores enviados ao povo, como John Wycliffe, o fervor missionário da igreja para a Morávia, as pregações de John Wesley ao ar livre, dentre tantos outros exemplos. Esse efeito missionário não foi menor no início do século XX, quando surgiu o movimento pentecostal. Tá? Então, aqui no movimento tópico 3, subtópico 3.1, o movimento cresceu com o trabalho missionário, está se relacionado, falando sobre isso.
Está sendo atrelado sobre isso, porque desde o avivamento da Rua Azusa, tá, dentro dessa compreensão, o pentecostalismo expandiu-se mundialmente, meus irmãos. Tá? Aqui eu também trouxe uma outra abordagem que diz que os missionários pentecostais levaram a mensagem do evangelho com poder e sinais. A terceira aqui é que o crescimento das igrejas pentecostais está ligado à ênfase na evangelização direta, meus irmãos. Isso é importante a gente estar ressaltando essas questões. Sobre o tópico 3.2, o movimento que revolucionou a história da igreja. O que revolucionou? Vamos lá, a pergunta é, o que revolucionou? Primeiro, o pentecostalismo trouxe renovação espiritual à igreja. Segundo, o impacto do batismo com o Espírito Santo gerou um novo fervor evangelístico. E terceiro, igrejas e ministérios missionários surgiram como resultado do mover pentecostal. Glórias a Deus. Ainda no tópico 3, trago aqui um texto, tá? Que o maior presente que Jesus concedeu à sua igreja, ao derramar o Espírito Santo, foi o poder de tornar-se uma igreja missionária. Esse aqui a gente fecha no subtópico 3.3, que um trabalho missionário inovador. Eu deixo essa frase. O maior presente que Jesus concedeu à sua igreja, ao derramar o Espírito Santo, foi o poder de tornar-se uma igreja missionária. Então, já partimos para a nossa conclusão. Tá? A gente vai compreender que o movimento pentecostal, tá? Ela não se limita às experiências espirituais, meus irmãos, dentro da igreja apenas, mas é um movimento missionário que leva o evangelho a todas as nações, tá? A todas as nações. E que o Espírito Santo continua chamando, tá? Capacitando, enviando homens e mulheres para que a gente possa despertar, para que a gente possa proclamar as boas novas. E que é assim como eu e você, que cada crente seja sensível à voz do Espírito Santo. E que estejamos sempre dispostos a cumprir a missão de Deus na terra. E vou fechar ainda com a conclusão da própria lição, que diz assim: proclamar a Cristo é a principal tarefa da igreja. Se Deus tem nos capacitado com o Espírito Santo para a sua obra, devemos testemunhar a respeito de Cristo e da salvação, meus irmãos. Meus irmãos, uma vez mais, sou grato por essa oportunidade, grato a Deus, grato pela minha liderança, tá? Espero ter contribuído, ajudado, corroborado, na verdade, com cada um que estará assistindo essa aula. Que Deus abençoe a sua vida e que outras vidas sejam edificadas através da minha e da sua vida com a aplicação desse lindo trabalho chamado Escola Bíblica Dominical. E que o Espírito Santo de Deus continue nos motivando, nos capacitando, nos chamando e nos enviando a fazer a vontade de Deus. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe. Sempre. Obrigado. Glória a Deus.